Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Promcast. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, obrigado, mesmo ninguém tendo perguntado. Bem, eu gostaria de começar o episódio de hoje agradecendo demais a vocês pelo feedback que eu recebi do nosso último episódio, que ficou conhecido como o episódio da Gabi. Gabi, se você estiver assistindo esse episódio, um beijo no seu coração. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos vocês que me mandaram mensagens incríveis. Que bom que vocês gostaram da convidada, que bom que vocês gostaram do episódio. E é para isso que eu tô aqui, gente, para trazer um pouco de leveza, um pouco de alegria. E falando disso, o nosso convidado de hoje, ele já conseguiu fazer todo mundo aqui no estúdio rir o tempo todo, ninguém parou de rir um minuto, estão rindo agora aqui por trás também. E o cara simplesmente esteve no set de 3 booms que a gente teve aí no cinema, no streaming, Impuros, da Star Plus, Perdida, que é baseado no livro da Karina Risse, que é uma autora nacional que eu gosto demais, demais, demais. E também no mar alto aí das séries, que é Bom Dia, Verônica. Senhoras e senhores, Léo Lira, bem-vindo. Valeu, obrigado. Tamo aí. Léo, eu queria que Obrigado você pelo convite. começasse falando pra gente quem é o Léo Lira e quem é o Léo Lira do cinema, do streaming, da televisão. Quem é esse cara? Quem são esses caras? Olha, o Léo Lira, sem ser do cinema, é aquele moleque de sempre, da Baixada, nascido e criado, e que conseguiu ter algumas experiências fora para poder ter umas ideias diferentes do que você vai querer fazer quando crescer, quando ficar mais velho. Então, essas experiências fora de Belford Roxo foram me dando uma base, foram realmente me dando experiências para eu entender o que eu gostava. E chegando hoje, eu fiz tudo aquilo que eu nunca planejei. Mas quando você fala Porque, de fora de Belford Roxo, você fala Brasil e mundo também, né? eu fui morar uma época com a minha mãe em Brasília. E nessa fase eu achava que eu ia ser jogador de futebol. Todo mundo achava, porque eu jogava bola realmente. Eu não era ainda bola, mas eu era. Mas já era um apaixonado pelo Sempre, Flamengo. sempre gostei muito de futebol, sempre vivi muito Sempre foi futebol, flamenguista sempre ou... fui flamenguista. Que Desde, isso, desde garoto. sempre, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Isso aí. Tem uma galera aí que agora fica mudando, né, de lado, mas deixa pra lá. Não cite nomes, por favor. Não. Então, sempre fui apaixonado por futebol e sempre vivi. E em Brasília é tudo muito prédio, né, muito condomínio. Você não tem as ruas que a gente tinha, que eu tinha aqui em Belford Roxo, que a gente fazia valendo litrão contra o time da rua, eu e meus primos, todo dia, sabe? Jogando no cascalho. Isso aí era a minha infância. Aí chegou em Brasília, eu queria continuar vivendo isso e lá não tem, é muito asfalto. Era cidade projeto, entendeu? Tinha poucos anos a cidade, então acabava que já era tudo muito novo, muito recente, asfaltinho, aquela coisa mais gourmetizada. Ou seja, tiraram o Léo Lira Tiraram do pé no isso. chão pro pé no asfalto. Isso, foi exatamente isso. Só que sempre mantendo uma humildade no sentido de que eu não fui para lá ser rico. A minha mãe sempre foi muito humilde, trabalhadora, professora. Então, graças a ela, eu pude ter educações, assim, muito bem avaliadas. Por ela ser professora, eu consegui algumas bolsas nas melhores escolas de Brasília. Isso Uau. eu tenho que ser realmente muito grato por tudo que ela fez por mim. Então, eu estudei em escolas boas, particulares de Brasília, sendo bolsista. Até o ano que eu repeti em 18 matérias. Misericórdia, gente. E aí foi o início do declínio, né, Que isso, da minha gente. vida. Eu ia ser jogador de futebol ou realmente alguma coisa, sei lá, que você precisa estudar muito para fazer. Eu tinha realmente uma boa base de estudo ali. E na adolescência, como todo bom adolescente, eu decidi jogar tudo fora, atrás de uma paixão. Estava viajando, eu cheguei no aeroporto e falei, não, não vá. E aí eu comecei a gostar de cinema. Não, mentira, mas foi isso. Eu vim pro Rio atrás de uma menina que eu tava namorando e tal, com 16 anos. E com 16 anos. Minha mãe, logicamente, quase surtou, porque você é maluco, você tem educação aqui, você tem uma escola boa e você vai voltar pra Belford Roxo. Cara, tu era tão apaixonado assim. Meu Eu Deus sou do céu. apaixonado, cara, até hoje. Nossa senhora, se eu começar a contar que vai virar triste. Não, não, não. Continua. Pode continuar aí. Não, não. Não dá, gente. Não dá. Mas passou. Um segundo. Opa. Pesou? Nossa, Que eu isso? amo muito. Eu sou um cara.
Muito. E eu caí nessa porra. Vai a merda, Léo. Porra, que ódio, cara. Cara, e pior que não é piada. O Léo ator acabou de surgir aqui, cara, que ódio. Eu acreditando que esse cara tava chorando, que raiva. Foi bom? Cara, foi Cara, perfeito. ó, assim, pulando já completamente. Eu vou lá no final, depois eu volto. Quando, Gente, quando eu fui fazer a cena final do Bom Dia, mano, eu queria muito chorar. Eu queria muito estar um cara desesperado. Eu não conseguia. gente, Porque... e agora você simplesmente... E eu achando que eu tinha pesado a mão na pergunta e Não. simplesmente era o Léo atuando. Ai, que raiva que Você eu tô achou de mesmo que eu tava ver. chorando? Eu, com certeza, você. Cara, teu olho encheu d'água aqui na minha mano. frente, Léo. Por favor. Caralho. Gente, eu tô chocado com isso. Não, não, não. Não. Se ligou, né? Cara, Eu que raiva. queria agradecer Não, ao Silvio Santos, que tá aqui no set meu Deus, eu também. tô com muita raiva de mim Que é o mesmo agora, dono cara. da porra toda. Me Cara. contrata pra suas novelas, Poliana. Cara, Eu tô aí. não, Poliana não, que Ca- Poliana já durou muito tempo, pelo amor Carrossel de Deus. 12. Pode me chamar. Mas vamos lá. Essa sua paixão pelo cinema, como é que foi a continuidade dela? Então, a paixão, ela veio pela necessidade. Nessa fase que eu voltei de Brasília, claramente não fui pra frente o romance. 16 anos, né? Não, joguei a vida escolar fora. Meu Deus. Foda-se, eu vou atrás do meu amor. Uau. Vim, e me ferrei. E aí você tem que correr atrás da sua vida, tal. E aí já começou a ficar difícil a questão da escolaridade, ou seja, me atrasei um pouco para terminar, tal. Mas foi indo. E nessa fase eu precisava fazer alguma coisa para arrumar dinheiro, porque aqui era mais complicado, né? Eu não tava sob as asas da minha mãe, que bem ou mal, mesmo sendo humilde com tudo isso, pô, mãe é mãe. E ela vai te dar tudo que ela tiver para você não ficar sem. E é assim, sempre foi assim. Até hoje minha mãe Até é hoje. assim. Então, agora eu posso chorar de verdade. Não, não, agora senão não vou cair nessa de novo, hein, gente? Não vou, tô E falando sério. aí foi isso. E aí eu vindo, tentando caçar algumas coisas para fazer. Eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai trabalhava em alguma coisa lá no centro não sei, acho que não posso nem falar, acho que é contra a lei. É isso aí, vamos Mas ficar quietinho, por favor. Mas eu ficava panfletando, aquelas filipetinhas, Sim, papelzinho, sim. eu ficava na rua entregando pro negócio dele e tal. E, e às vezes no almoço, eu ia lá pra cima, né, pra sala, e ficava vendo o jornal, procurando emprego e tal. E aí eu fiquei uns 3 anos, trabalhei em um estúdio de tatuagem, fazendo a mesma coisa na época, porque um cara passou na rua e falou, pô, quanto que você cobra? Eu falei, eu coloquei 60% a mais, né, no Meu valor Deus que eu do céu. ganhava, porque a gente tem que empreender. Isso aí. E aí fui trabalhar com ele um tempo, um período. E depois disso, eu voltei a trabalhar com meu pai e tal. E eu começava a caçar emprego no jornal, aquela época de classificados. Vamos ver o que eu posso fazer. Uma E, época que ainda dava pra se arrumar emprego por classificado, né? exato. Porque agora até pra você ter um classificado você tem que pagar. Não, hoje ninguém mais compra jornal quase. Então eu ficava naquela de arrumar alguma coisa, só que eu não tinha qualificação nenhuma, né? De tudo que pediam ali. Eu era um nada perto, enfim. E aí tinha um ali que eu poderia me encaixar, que tava escrito assim, precisa-se de figurantes para a novela. Olha, Desculpa. Aí eu falei, tá aí. sou bonito, tô Não, lá. bonito eu nunca achei. Mas eu falei, pô, dá pra fazer. Eu era bem menos, né? Bem menos cheinho. E tinha um perfil legal e tal. Eu falei, pô, vou mandar uma foto e tal. E aí, como, como na maioria das vezes a gente cai naquele golpe, né? De que você tem que fazer um book Ah, não. para você mandar, mas aí, pô, realmente eu tinha um perfil legal e tal. Aí no dia seguinte já me chamaram para fazer figuração. Eu investi errado num golpe, mas deu certo, porque no dia seguinte me chamaram. Pô, isso foi bom então. Foi bom. Enfim, gastei o dinheiro, mas recuperei rápido. E aí fui fazer figuração tal, mas aí eu falo pra caramba tal, faço amizade rápido. E aí eu conheci o Juninho, que hoje ele é empresário também, ele é dono de uma agência, além de outras coisas. E aí eu era figurante dele, e aí nisso ele já me convidou pra poder. Falou, pô, você não quer ser fiscal de figuração, não? Porque você já ajuda a gente, você tem um feeling, você
ajuda na continuidade da galera, você sempre dá um toque. A gente precisa de gente assim, se você quiser. E aí, nessa fase que eu gostei de fazer figuração, eu falei, porra, quero ser ator. Quero ser ator. E eu já tinha vivido uma fase em 2000, voltando, mas vou e volto, tá? Porque eu vou tentando. Não, tá ótimo. E aí acabou que em 2005 eu tinha ido pra Itália, minha madrinha é italiana. Meu pai e minha mãe sempre foram de igrejas, aí conheceram essa irmã de caridade, que é italiana, e aí é minha madrinha. E aí eu sempre fui muito viciado, assim, de ficar viajando e ir pra um lugar. Sempre gostei de viagens, essas coisas. É uma paixão muito grande minha. Planejar, né? Porque ir eu não consigo. Planejar é uma grande paixão. Então, em 2005 eu fui pra Itália porque eu tinha terminado mais um namoro. Meu Deus do céu, gente. falando, Tem algum relacionamento que tenha dado certo? Claro que Pelo não, amor de pô. Deus. Olha minha mão, tem aliança. Meu Deus. Não deu, nenhum deu certo. E eu admito que a maioria da culpa É. das culpas. Enfim, garoto, né? É. E aí, enfim, aí eu juntei uma coisa na outra, falei, porra, eu quero ficar longe. E só um asterisco, essa menina, ano retrasado, veio falar comigo que até hoje ela me ama. Tem 17 anos Olha, isso. gente. Eu falei, cara, 17 anos, por que você não me disse quando a gente, sei lá atrás? Né? Por que você não Porra, disse isso antes? 20, Agora aí, ó. agora. Agora o cara tá frustrado já. Já era. E aí eu fui pra Itália, porque minha madrinha tava lá, e eu inventei que eu queria fazer um curso que só tinha lá, que era um jeito de eu ir. Como é que, madrinha, quero ir, por que você quer vir? Ah, porque eu terminei meu namoro. Ela fala, não. Não, que Não, isso? é porque meu sonho é estudar luthieria, eu quero ser luthier. Que seria... Eu toco, quem constrói instrumentos, tá? Ah, tá. E eu já toco, aí eu usei essa desculpinha, e aí consegui convencer. E aí ela falou, não, então vem pra cá, tal, a gente vê aqui como é que faz pros teus estudos. Daí foi mais uma experiência que eu disse lá no início, de você ser nascido e criado em Belford Roxo, mas poder ter a oportunidade de ter experiências. Exato, porque você fala da Itália, eu já te acompanho nas redes há muito tempo, você fala da Itália com muito carinho, você gosta Nossa, muito de lá, muito, né? eu gosto muito porque, sei lá, cara, eu fiz muita amizade, assim, de ter realmente momentos e eventos de filme, de você estar voltando para o Rio de Janeiro na primeira vez e a cidade se mobilizar e fazer uma surpresa para você. Caramba. Tipo assim, a cidade não é 10, 20 pessoas, era todo mundo, ou seja, porque as cidades da Itália são muito pequenas. Sim. Então, tipo assim, a geração jovem, os pais, o padre da cidade tava lá, tá ligado? Tipo assim, pra se despedir de mim. Então isso me marcou muito. Marcou muito a minha vida, a amizade que eu fiz com a galera lá. Entendeu? Então aí eu voltei em 2015 também, eles fizeram quase que a mesma coisa. Caramba. São muitas coisas assim, muito Então, legais. Assim, tipo assim, você já tá se imaginando, sei lá, tipo, velhinho lá no sul da Itália, fazendo Não. teu queijo artesanal, tomando seu vinho. eu queria me imaginar da idade que eu tô lá. Mas se tiver que velhinho, eu vou. Então vambora. Mas querer amanhã. Mas é porque realmente é outra estrutura, né, gente? Não tem como falar que não. Eu amo Belfort. Tanto amo Belfort Roxo que eu tava lá, tava ilegal, depois de um tempo, não tava conseguindo a documentação. Eu faço coisas ilegais. E aí. Não, mentira. E aí eu voltei pro Rio porque eu tava com saudade de Belfort Roxo, literalmente. Dos meus amigos aqui, do meu pai que tinha ficado. Então, eu realmente, na primeira vez, quando eu tava mais fixo lá, que eu tava conseguindo realmente já tirar toda a documentação, já tava há 1 ano e meio, e aí eu sofria de saudade mesmo dos meus amigos daqui, foi pesado, eu tinha 19, 20 anos, e aí voltei pra Belfort Roxo. Claro que eu me arrependo, assim, no sentido. Não vou ser hipócrita. Muito franco, porque cara. chega lá no final Hoje eu tô com 38, você chega com 38 e fala assim, caralho, ainda tô galgando muita coisa, mas se eu tivesse lá, poderia ter sido diferente, sabe? É Europa, não tem como falar que é ruim, tem gente que não gosta, enfim, mas aonde eu tava vivendo, eu era muito bem tratado, sabe? E ainda sou, minhas amizades duram até hoje. Então você acha que tenha, da mesma forma que, tipo assim, você sente muita saudade de Belfort Roxo, a sua saudade, então ela é mútua, é de lá também, né? Cara, falam que capricorniano tem um coração gelado, você perceber que todas as minhas causas são por sentimentos, né? Eu sou uma pessoa que ama. Isso é muito legal. Eu sou.
Não, enfim. Mas, enfim, sempre fui muito assim mesmo, né? Apegado às pessoas que eu gosto e tal. E, enfim, voltei. E aí, nesse fim. Aí, isso foi 2005, 2006. Eu voltei pro Saudade de Belfort Roxo. Show. E aí, 2009, 2010, 2011 foi a época que eu comecei a fazer figuração. E aí, falei, eu quero ser ator, que eu queria de novo outra desculpa pra poder ir pra Itália. Meu Deus do céu, mas Falei, madrinha. Só que nessa vez eu já falei italiano. Senti um po' io. Eu quero ir pra Itália agora porque eu quero ser ator. Lembra que eu queria ser luthier? Desisti. Agora eu quero ser ator. Olha só. olha, E aí gente. ela, tadinha, vem de novo. Só que eu fui, só que tava uma época muito ruim na Europa, de crise econômica e tal. E tava difícil ter emprego pra galera de lá. E aí eu fiquei 3 meses ali e realmente não consegui. Nesses 3 meses, aquele meu amigo que era meu chefe no início da figuração, ele me ligou, ele falou, como é que tá a situação aí na Itália? Eu falei, pô, tá complicado. Tá ruim pra caramba, porque tá uma crise econômica aqui. Ele falou, pô, então, se você quiser voltar pro Brasil, você volta que eu te contrato como fiscal de figuração. Uau. Aí eu fiquei 1 mês mais na Itália, eu falei, pô, nessa época meu pai já tinha ido morar lá, porque meu pai era casado com uma italiana. E aí voltei pro Rio e aí comecei a ser fiscal de figuração. E Então, aí querendo ou não, de uma forma ou outra, a arte sempre te chamou, né? sempre me chamou, com música, é aquilo, eu gostava muito de futebol, mas quando, sei lá, as coisas, acho que o pior de tudo foi quando eu voltei pro Rio com 16 anos, porque lá eu tinha uma estrutura, eu jogava em um time federado, então dali pra frente eu acho que eu poderia ter seguido realmente o sonho de futebol. Mas por amar demais, eu voltei e amar errado. Ai, meu Deus. Aí fiquei, na correria esquece futebol. E aí comecei a ir pra música, sempre toquei violão. E aí comecei a tocar na igreja. E aí foi me levando, o caminho foi levando a outra, aí realmente foi indo pra arte. Mas a ideia era ser musicista ou ser ator, tal. E aí acabou que na figuração eu virei fiscal, porque você já é uma função de equipe, que você ajuda muito, principalmente no Rio de Janeiro, que o fiscal ele tem muitos afazeres mesmo, você aprende a marcar a figuração no set, a dirigir a figuração para dar um realismo, que é onde começa tudo. E fora controlar essa galera também no Controlar. set, Você, né? você acaba sendo um pouco babá, porque você bem ou mal tem que ficar dando direções pra galera, e nem todo mundo quer seguir, ainda mais no Rio de Janeiro, que a galera já é. Tem gente que vive disso, é carreira, que faz há muitos anos, porque tem o Projac, tem a Record, tem muita publicidade aqui é muito forte por conta das praias, Isso é dos legal, cenários. isso é muito bom. Então acaba que a figuração daqui é quase que uma figuração profissional mesmo, assim, no sentido de tempo. Ou seja, não falta trabalho para quem quer Não fazer é, figuração, não é né? que não falte. Também não posso falar que não falta, porque a gente sabe que trabalha muito com perfil e a direção que bate o martelo, o que eles querem. Então as agências eles tentam ajudar algumas pessoas às vezes que talvez o perfil não seja aquele pedido, mas na maioria das vezes agora é que a gente está conseguindo realmente Mas, usar mais tipos de perfis. Antigamente, pô, mas eu só assim, podia gravar bonita e bonita na Globo. mas pelas produções hoje em Acabou. dia, pelo menos pelo que eu acompanho, eu percebo que tem uma diversidade muito grande na Agora, figuração. agora tá melhorando muito por causa disso, porque essa nova geração de assistentes de direção, pô, acho que a maioria já passou lá atrás, sabe como é, sabe como funciona, sabe que tem muita gente que realmente precisa, realmente está fazendo figuração. Então a gente sempre tenta ajudar, ainda mais aqui no Rio que a gente conhece a galera há muitos anos. Eu comecei com figurante, com algumas pessoas que eles continuam fazendo figuração hoje, e eu virei fiscal, virei produtor, não que a pessoa não quisesse sair, mas aquilo ali é o que manteve a É o pessoa. job da É o pessoa, né? job da pessoa. E eu conheço. Então você acaba criando laços mesmo com essa galera. E aqui no Rio de Janeiro eu conheço muita gente de figuração, mas muita gente. Então todos os projetos que eu faço aqui hoje, como assistente de direção, é a gente que faz esse select. A agência manda pra gente o que tem de disponibilidade dentro do perfil que a gente precisa. E aí um dos meus trabalhos é fazer esse select. Ah, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Mas você está sempre tentando, aqui no Rio, como você conhece todo mundo, você está sempre tentando colocar alguém fora do perfil para Ah, poder ajudar um pouquinho. exato, exato. Entendeu? Então aqui funciona assim.
Mas agora eu tô pegando muito trabalho em São Paulo. Bom Dia, Verônica, foi em São Paulo. O Perdida foi aqui no Rio. Agora eu fiz o Jogo Cruzado também, que vai ser uma série muito... Essa série quero falar muito dela, Uau. que eu acho que vai ser muito legal. É uma coisa muito que eu gosto demais, que fala de futebol. Uau. Então, pra mim foi muito bom. Vou chegar nela. Mas a gente tava onde? Falei pra Vamos lá. caramba, né? Na verdade, o que eu queria, assim, enfatizar, que o que acontece? O cinema nacional, agora, querendo ou não, a gente está percebendo que as pessoas estão procurando muito cinema nacional. Eu tô falando isso porque em 2019, a Ingrid Guimarães, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com ela teve um problema muito sério que quando o filme dela estava batendo um certo quantitativo, ele acabou saindo de muitas salas por conta dos Vingadores. Se eu não me engano, o Vingadores Ultimato. Então, ela teve esse problema e hoje em dia parece que já está se rodando aí tudo na justiça e tal para manter salas de cinema com produções brasileiras, o que eu acho importantíssimo. Porém, a gente agora teve um efeito meio que reverso disso, porque nesse início de ano agora estreou as Marvels, né? E tinha um outro filme com a Ingrid Guimarães chamado Minha Irmã e Eu, que é a Tata Werneck, e a gente estava vendo, tipo assim, muito mais salas com o filme dela do que com as Marvels, que também é uma produção da Marvel, é uma produção muito grande e tudo mais. Então eu acho que mesmo que ela, querendo ou não, direto ou indiretamente, o jogo acabou virando porque as pessoas estão procurando mais o cinema nacional. Você acha que realmente é isso? Pessoal, a galera tá gostando mais do cinema nacional? A gente ainda não pode comparar em relação ao orçamento. Apesar de... Pô, eu fiz séries gigantes no Brasil, mas a gente sempre teve problema de orçamento. A gente tinha um teto, a gente não podia ultrapassar. Sempre que ultrapassava por alguma emergência, era um problema, porque tem que ser aprovado de escala em escala. Aí chegava lá, batia lá em cima, pô, não pode. Aí você tem que limitar dentro daquilo. Então você tem que realmente fazer um trabalho de muita visão, realmente de economia. Lá fora, o orçamento pô, não dá para realmente comparar ainda. Mas a gente está aprendendo muito, a gente está com uma geração muito boa, assim, de profissionais de todos os departamentos. Cara, eu tenho visto séries nacionais, assim, que estão dando lavada em séries Muita grandes de coisa. fora. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, coisas. Eu não posso falar porque, sei lá, né? Eu É, trabalho pros streamings também, vai que. exatamente, né? Vai que deu um ruim aí, né? Mas, enfim, eu vi uma produção agora que tá bombando em uma plataforma aí. E. Tô deixando o cabelo crescer que eu vou fazer o Aquaman. Então, eu vi uma produção assim bombástica de uma plataforma. E, cara, desculpa, eu vi. Bom Dia, Verônica é uma série que dá de 10 nessa produção. Em tudo, em roteiro, em edição, sabe? Em cena, em dramaticidade, em atuação. Pô, em todos os departamentos a gente deu uma surra nessa produção. E a produção tá bombando aí na plataforma. E então você começa a entender que a gente tá fazendo a parada muito bem feita. Então, assim, mesmo às vezes com um orçamento bem restrito, A vocês gente, conseguem entregar um produto a melhor do gente, que um isso, produto importado. é. Claro que tem as super assim, com orçamento muito alto fora, que realmente se faz muito bem. Mas a gente tem visto hoje em dia muitas produções nacionais dando banho nas de fora. Por isso que está crescendo muito o mercado, a indústria do audiovisual aqui no Brasil. A gente está tendo muitas produções. Antigamente tinha pouca coisa. Com tantas produções assim que você já esteve por trás, já teve no set e tudo mais, tem alguma que pegou assim no seu coração mesmo, te deu. Em especial, eu sei que são todas, mas assim, alguma que te deu uma afetividade maior? Olha, eu fiz uma, quando eu era fiscal de figuração ainda, eu fiz o Santos Dumont, Mais Leve que o Ar. Era pela HBO e ela, inclusive, essa semana, ela foi liberada pro Canal Brasil. Legal. Toda a série. E ela tá muito legal, porque você contar a história. Pô, Santos Dumont foi um gênio, sabe? Foi um gênio brasileiro. Você não tem ideia do que esse cara fez e levou o nome do Brasil pra fora.
E a gente não tem nada falando do cara, não tinha nada falando dele, sabe? Você não vê, você vê um documentário, o cara é uma personalidade dessa, você não tem uma série, um filme. A única coisa que eu lembro, assim, do Santos Dumont, pelo menos eu, assim, como um viciado em televisão, a única coisa que eu lembro foi uma sátira que teve, que foi Zazá com a Fernanda Montenegro, Exato. e que foi uma sátira, não foi E é uma novela. Exatamente. E é uma novela atual, não era uma. Então, tipo assim, você fazer você contar a história de Santos Dumont, mesmo que seja um pouco dela, sendo que 60%, 70% ele viveu fora do Brasil, as experiências dele foram fora do Brasil, então a gente recriar cenários da França, dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em 1899, Caramba, eu imagino que isso deve foi ter dado um trabalho muito, do mas foi caramba. muito legal. Foi muito legal fazer. Porra, foi uma que mudou minha vida, assim, porque eu nunca tinha feito nada com efeito especial. Eu tinha feito, eu tinha feito novela, né? Em 2011, quando eu voltei da Itália, e virei fiscal. Eu fiz muito tempo de Globo. Fiz muitas novelas. E aí em 2015, 2016 que eu passei pro cinema. Que eu saí da Globo e aí queria trabalhar com outra coisa, tal, e fui pro cinema. E aí eu tive essa experiência do Santos Dumont em 2018. Eu já tinha feito muitas coisas antes do cinema, 2015 a 2018. Mas 2018, assim, fiz o Santos Dumont, mudou muito a minha vida e foi muito legal fazer. Porque conheci muita gente legal. Os meus chefes hoje, que eu te falei antes, aqui em off, eu conheci, tipo, eu já tinha trabalhado com a Flavinha antes, lá atrás, como fiscal, mas eu conheci mesmo, assim, a Flavinha nesse projeto. Eu conheci o Pedro nesse projeto. E aí, dali pra frente, eles criaram meio que uma família do departamento deles. Aí foram meio que levando para todos os projetos. Ou E aí seja, então foi importante em várias foi camadas, importante em tanto, várias camadas. tipo assim, você fez grandes amizades e, tipo, e entrou pro seu afetivo mesmo, né? Exatamente, viraram minha família. Eu chamo ele de pai e mãe do cinema. Cara, que Eu tenho legal. meu pai e minha mãe do cinema, que é o Pedro e a Flavinha. Foram eles que me abriram assim, as melhores portas da minha vida. Realmente, foram eles que me puxaram para ser em direção. Eu era fiscal de figuração, mas eu entendia, me doava muito, né? Eu queria muito ser assistente de direção. E aí eles me chamaram pro Bom Dia Verônica 2. Meu primeiro trabalho de assistente de direção, que já foi um desafio Uau. desse, assim. Mano, agora um outro ponto que eu queria chegar pra você do cinema é o seguinte. Antigamente, bem antigamente mesmo, o terror era um gênero muito marginalizado no cinema. As pessoas tinham meio que vergonha de falar que assistiam filmes de terror. Hoje em dia a gente tem aí várias produtoras que são especializadas realmente em filmes de terror e tudo mais. A gente vê se falando muito da A24, da Blumhouse e tudo mais. Só que algumas pessoas não sabem, se você não sabe, fique sabendo agora, que o Brasil tem muitos filmes de terror bons. Por exemplo, eu reassisti agora esse fim de semana O Rastro, que é um filme que eu gosto muito. Tem um outro filme também que tá lá na minha listinha, que é um que é com o Antônio Fagundes junto com a Sandy, que é Quando Eu Era Vivo. E vários outros tipos. Você acha que a gente tem essa competência realmente? Eu vejo como você precisa ter competência para fazer terror. Você acha que a gente tem esse potencial? Olha, potencial a gente tem para fazer qualquer coisa. Os profissionais do audiovisual, eles estão muito capacitados e cada vez mais. Eu vou te confessar que terror não é meu gênero, então eu não vou conseguir opinar tanto, porque realmente eu não consumo, não sou um consumidor de terror. Vejo pouquíssimo e vou confessar, eu vejo muito pouco daquilo que eu fiz, porque é muito raro a gente ter tempo assim, sabe, de para você realmente ver os trabalhos que você faz. Então eu vejo pouco do que eu faço, muito raro ver os trabalhos que eu faço, Caramba. mas muito menos eu vejo de terror, mas capacidade, isso eu não tenho dúvida. Porque os profissionais são os mesmos, entendeu? Se você tiver um bom roteiro, maquiagem, caracterização, pô, a gente tem várias equipes incríveis, que os caras fazem muita coisa legal. Já fiz muita publicidade aqui de jogo de videogame, tal, que em jogo de videogame você tem aquela coisa do imaginário, né? Você não vê, não é sempre o humano. Então tem muita coisa de maquiagem que a gente precisa fazer. Pô, já fiz alguns trabalhos assim que a maquiagem arrebenta muito. Então, tipo assim, você tendo um bom roteiro e você ter um orçamento bom pra você poder fazer aquilo,
capacidade total de fazer ótimos filmes de terror e qualquer outro gênero. Porque, na verdade, você falou de roteiro agora, eu lembrei de uma coisa que as pessoas estão criticando muito o roteiro de Madame Teia, porque disseram assim, o filme todo foi cagado por conta de um roteiro ruim. Tinha bons atores, bons profissionais por trás, né? Tinha uma direção boa, uma direção de peso, inclusive, só que se perdeu por conta do roteiro. É. Então, assim, você vê o roteiro como uma forma principal, assim, tipo assim, tendo um bom roteiro, para você pegar bons profissionais é mais fácil ainda. É mais fácil. Se você tiver um bom roteiro, a equipe, claro, com o orçamento você vai colocar os melhores profissionais. E a galera muito capacitada, você vai conseguir fazer muitas coisas legais. Mas o roteiro, ele, se for um roteiro ruim, pô, tu pode ter a melhor equipe do mundo, vai ficar ruim. Foi o que aconteceu com Madame Teia. Foi o que aconteceu com essa produção, que eu não posso citar o nome. Exato. Eu achei o roteiro muito mais ou menos. E aí, tipo assim, tem um elenco assim, ó, 18 estrelas. Mas não salvou. Ué, mas Porque- a gente vê que tem muita coisa. Eu acho que o elenco é uma parte é uma parte importante, até é principal de uma produção, mas a gente vê, tipo assim, coisas que tem um bom elenco, mas que não surge muito É isso, efeito. precisa muito do roteiro. O roteiro precisa ser muito bom. Precisa ter um roteiro bom. Se ele não for muito bom, o elenco, ele vai dar uma salvada. Mas ele tem que ser bom, ele tem que ser bom. Pegar um roteiro ruim, não tem mágica. Sabe? Não tem o que fazer. Roteiro O ruim, que ele vai ficar uma na história sua ruim. opinião, o que que problematiza assim você Às vezes no roteiro? é porque são vários os autores, assim, no caso. Eles vendem a ideia para as produtoras. E as produtoras, elas compram a ideia desse autor ou não. Entendeu? Às vezes são escolhas. Eu te perguntei. Vai muito pro futebol, é igual ao futebol. A gente vê um jogador bom, você acha que é bom, você compra. Mas chega ali, não é bom, né? Eu tô te perguntando isso porque agora no mês que vem, na verdade agora eu não lembro se é mês que vem ou esse mês, vai sair um filme com a mesma menina aí que fez uma das meninas aranhas aí no Madame Teia. E você falou de roteiro e ela falou que o primeiro teste que ela fez para esse filme, ela tinha 16 anos, ela leu o roteiro e tudo mais, ela fez teste, mas não foi aprovado. Passaram-se todos esses anos, ela foi atrás ela e mais a equipe dela foi atrás do mesmo roteirista e pediu para adaptar o roteiro para a idade dela agora atual e tudo mais. Então, assim, ela explicou que ela procurou respeitar o roteiro o máximo que ela pôde. Uhum. Então, assim, você acha que esse roteiro realmente seria interessante você pegar uma coisa muito lá de trás, trazer para agora? Tem muita coisa boa lá atrás. Você pode fazer adaptações, entendeu? Então, tipo assim, você pega uma coisa lá atrás que talvez não estivesse tão legal. A gente muda roteiro, vou falar, a gente muda roteiro no set. Quase todo o Acontece projeto. isso no set? Quase todo o projeto. Gente, como é que vocês não se atrasam para fazer isso? A gente se atrasa. Cara, porque assim, o roteiro é uma parte importante. É muito. Cara, e Mas a gente mudar- muda, mas aí vai muito. Tem um diretor que às vezes ele não gosta daquilo, às vezes o elenco, que é o principal, ele fala, pô, não gostei, não quero fazer esse tipo de cena. Chega no diretor, posso mudar isso? Às vezes o diretor tem autonomia de falar, pode. E às vezes, muitas das vezes, a gente liga pro autor, pra autora, no dia do set, e fala, pô, você tem como passar aqui no set? A gente vai ter que fazer alguma adaptação aqui. Você pode vir aqui no set? E vai. E é amigável desse jeito? Porque, Meu porque a Deus. gente já tá acostumado. A gente sabe o que Caramba. acontece. Muda muitas vezes. A gente começa a trabalhar, a gente começa a pré-produção normalmente 2, 3 meses antes. Antes de começar a filmar, para poder fazer, a gente recebe o roteiro cru. Dali do roteiro a gente vai começando a separar cenário, faz teste de elenco, começa a planejar os dias de filmagem de acordo com o elenco. Então, é uma sucessão de tarefas para poder tudo se encaixar em um plano de filmagem. Isso é uma das funções do assistente de direção. A gente tem que fazer um plano de filmar. Tudo que a gente vai filmar é planejado antes da gente começar a filmar tudo. Existe um plano. Só que dia a dia muda. Às vezes a gente não consegue cumprir a diária por causa da cena, porque o diretor, talvez, ou a diretora,
exigiu mais do elenco e aí demorou mais aquela cena. Às vezes dá um problema na luz, a gente tem que perder esse tempo. Às vezes chove, a gente tem que esperar. São infinitas as condições que fazem a gente se atrasar. E aí tirou aquela cena não coube nesse dia, a gente tem que mudar ela para outro dia. Só que para outro dia a gente tem que checar cenário, locação, elenco, E tudo de isso, novo. E tudo isso é grana. Nossa, muita. Então, Caramba. tipo assim, é uma loucura. Por isso que a gente realmente, a nossa galera, assistente de direção, assim, é muito difícil ter folga. A gente não para, a gente faz. Você falou aqui no off que você tem. Em algumas produções você precisa virar à noite e tudo Várias. mais. Caramba, isso acontece com muita frequência? Se eu contasse. Você dorme, meu filho? Pelo amor de Deus, me responda a isso. gente dorme muito pouco. Enquanto, se tiver, ainda mais quando tá com problemas, assim, pra se conseguir fazer a diária. Agora, nessa série que eu falei que eu fiz lá agora, que foi Jogo Cruzado, eu acho que eu não podia ter falado, por causa, enfim, que eu vou falar agora. Qual coisa a gente corta? A gente teve 2 acidentes, assim, com os 2 protagonistas, entendeu? E aí, a gente, um quebrou o pé e a outra E a série sobre liga... futebol e o cara foi, quebra tipo assim, o pé. Ai, então você cara. imagina a loucura que foi pra todo mundo, entendeu? Foi muito Caramba. desgastante pra gente. A gente não podia realmente descansar, porque todo dia mudava. Todo dia a gente não sabia à noite, talvez, do que faria no dia seguinte. Mas não podia jogar, não podia dar folga pra equipe. A gente tem que Isso tudo tem é que mais manter, grana que vai. exato, tem que manter Caramba, uma data gente. limite final que a gente passa pra Star Plus, que é a Disney. Então, tipo assim, é uma estrutura mental que você precisa ter pra você manejar isso tudo, cumprir aquele planejamento de datas. Dentro desse bloco de datas que a gente tem que se virar e fazer um jogo de xadrez ali, de acordo com tudo. Então é muito trabalhoso. Então, quando a gente tem muito problema nesse sentido de muitas coisas que a gente não contava de acontecer, que foi o caso das lesões, muda tudo. Tudo que a gente planejou por 3 meses, meio que foi por água abaixo. A gente teve que começar do zero filmando. Exatamente. Tudo que a gente fez 3 meses Cara, sem filmar, a gente tem que fazer de novo, enquanto filma. aí essa correria, entendeu? De que você falou, dessa. Porque planejamento vocês têm, mas vocês não podem. O A gente não- acaso a é. gente não pode mudar. É isso. Cara, isso vai ficando cada vez mais hardcore. Quando vai se indo pro final. Sim. Porque você tem a data limite para entregar e fica menos. Quando você tem muita coisa para fazer e dá um caosinho, você consegue mudar fácil. Ah, coloca essa cena lá para frente, porque você tem muita data. Livre não, mas você consegue manejar. Você tem muita cena, você tem muito cenário, então você. Mas aí quando você começa a zerar os cenários, esse cenário aqui a gente filmou tudo. Esse cenário aqui a gente filmou tudo. Aí a gente tá chegando no final e a diária de amanhã não pode acontecer. Pô, o que a gente vai fazer com essa diária? Vai jogar pra onde? O que a gente traz pra amanhã? Porque a gente não tem outro cenário, não tem mais o que fazer. E aí não pode dar dia de folga pra equipe, porque você tá pagando. E a equipe é grande. Cara, eu 200 imagino pessoas. que na cabeça de vocês deve se passar assim, cara, é um trabalho que não tem fim. Não tem fim. Ele acaba quando ele, quando ele realmente acaba. E a gente ainda tem que fazer a desprodução. Mandar planilha no fechamento, tudo depois de terminar de filmar. Mas esse agora que a gente terminou era pra ter terminado no final de novembro, dezembro, eu acho. A gente terminou final de janeiro. Caramba. Foram 2 meses Nossa. extras de filmar. Olha as horas extras batendo aí. Sei, tá. Mano, agora você falou que você assiste bem pouco do que você tá por trás e tudo mais. E era uma pergunta que eu queria te fazer, assim, o que o Léo Lira assiste? O que ele gosta de assistir além de futebol, além do Flamengo na televisão? Cara, eu gosto muito de filme bom, série boa. Não vou falar, eu só gosto de nacional. Não, eu gosto de várias gringas. Inclusive, pra mim, a melhor ainda é gringa. Eu gosto muito da Breaking Bad. Eu acho que é um pecado. E eu vou falar de novo, hein? Um pecado você não ter. Quem não assistiu Breaking Bad. Porque, cara, que história. Já assisti 4 ou 5 vezes. Ontem, uma amiga minha postou que tá indo pra 5ª vez assistir. Sendo que eu fiquei 1 ano insistindo pra ela assistir. Ela não queria. Então vamos arrumar um problema agora. Pô, Eu nunca assisti Breaking Bad. tá vendo? É tipo assim, um. Mas tá na lista, tá lá. Mano, mas muita ela coisa tem pra que ter assistir. prioridade, porque ela realmente ela é muito boa. Ela abriu minha mente, assim, de um jeito.
Porque eu vi muita coisa que eu nunca tinha visto ali. Então você tá querendo dizer que eu tenho que parar de assistir Desperate Housewives e começar a assistir Breaking Bad, é Com isso? certeza, você tem que parar de Então tá aí, pirar e gente. assistir Ó, Breaking Bad. fiquem acompanhando meus stories aí que eu vou começar a Cara, assistir Breaking Bad esse é fim de semana, muito hein? bom, é muito bom. Mas você tem que acreditar que ela é boa. Porque Não, mas não tem existe, como, é unanimidade. existe uma... Não, mas tem mais gente... Ai, mas eu achei Cara, mas chata no eu início. nunca. Claro, tem uma transição. Não, eu nunca Você conheci tem que ninguém que deixar... falou mal dessa série. Todo mundo só fala bem. Eu tenho umas amigas... Que isso, gente? Vou falar teu nome Elas aqui. são suas amigas mesmo? São minhas amigas. Ela fala, ai, eu tentei ver, mas é chato. Gente, existe uma ideia de transição de um cara, do perfil que ele era pra onde ele vai terminar. Então você tem que ter um caminho a ser percorrido. Não pode começar o cara já pica. Pau! Ele tem que começar merda. Então tem esse iniciozinho que é meio chato. Tô falando muito palavrão, gente? Não tem problema, não. Desculpa. Desculpa, Silvio Santos. Pode continuar. E aí acaba que você precisa ter essa transição. E aí a galera, ah, é chato, porra. Não, E aí mas- quem mais... Eu falei assim, mano, assiste, termina. Quando terminar, você me diz se você gostou ou não. Mas você tem que terminar. E aí quem terminou tá vendo 4, 5 vezes. Ontem uma amiga minha É. postou, ela falou, Léo, eu tô indo pra quinta vez. Eu acho que é muito difícil você Falei, encontrar vai. alguém que não gosta de Breaking Bad. Eu Nossa. só escuto elogios dessa Cara, série. tipo assim, impressionante, é muito boa. Aprendi muita coisa ali, vi muita coisa legal que eu, sabe, de você querer levar pra sua vida, de ideias ali geniais. Roteiro é muito bom. Você tá entendendo? Sim, É com tudo certeza. é tudo muito bom. O elenco é muito bom, o roteiro é muito bom, a equipe é muito boa. Então, tipo assim, Só é faltou o Léo trabalhando nessa produção. Nossa, gente. Só aí, faltou- aí ia ficar ruim, porque eu não falo inglês e ia cagar a série. Mano, O cara agora. fala uma parada, me dá uma ordem em inglês, eu chego lá e faço completamente. Mano, você falou muito de planejamento. Eu lembro que alguns anos atrás, a Karina Risse, que é a autora de Perdida, ela agraciou a gente dizendo que a gente teria um filme de Perdida, porque, pra quem não sabe, Perdida é uma saga hoje em dia. E na época a gente, eu acho que só tinha 1 ou 2 livros, eu não lembro ao certo. E ela tinha dito pra gente, botou nas redes sociais e tudo, que Perdida teria um filme, e aquilo, cara, É. fez a gente não dormir por meses. E esse projeto foi descontinuado. Logo depois, a própria Karina veio de novo nas redes sociais, que ela sempre faz um reel bonitinho e tal pra gente, mostrando que o livro dela vai virar uma produção. E ela pegou a gente muito de surpresa, dizendo que teria um filme de Perdida. E, cara, aquilo pra mim foi um mar alto. Eu falei assim, cara, agora eu acho que sai, porque se é a Disney que tá falando, então vai sair. É. Cara, como é que foi pra você estar num filme, tá por trás de um filme que, assim, os fãs estavam tanto esperando, mas que, assim, a própria Karina também, por si própria, estava esperando por um filme, porque é um livro muito importante pra gente que gosta da Karina, gosta do trabalho dela. Foi um livro muito importante. Como é que foi estar por trás dessa produção? Eu comecei a sentir isso quando eu meio que faço blogueiro, né? Eu gosto de colocar umas fotinhas de set, assim, claro, sem mostrar o set, né? Porque você não pode, até por contrato. Mas eu mostrava, assim, um bastidor, uma câmera. Eu gosto de tirar umas fotos. E aí, quando eu comecei a postar Perdida, que eu estava fazendo Perdida, muita gente veio me adicionar, veio me seguir. Aí eu falei, caramba, a parada realmente tem uma legiãozinha aí que segue. Exato. Os fãs da Karina, eles são muito fiéis, muito fiéis. E aí eu entendi a questão. Em relação a filmar, foi muito legal. Eu gosto muito de fazer época. Acho que o Santos Dumont, um dos pontos que eu gostei muito, porque era a época, eu amo fazer época. Assim, porque eu acho muito É bonito. outra realidade, Pô, né? você viaja no tempo. Cara, isso é uma coisa E indescritível. você falou uma coisa que é o Você- livro todo, a é, viagem no tempo. você viaja. Não, mas assim, você fazer Santos Dumont, pô, você vai pra França em 1899, você tá naquele mundo quando você tá filmando. E isso é muito mágico, é muito legal. Você tá vivendo aquilo, sabe? Então, eu gosto muito de fazer época. Eu gosto muito de fazer qualquer produção, assim, eu gosto. Mas quando eu faço época, eu fico feliz. Só que toda a dificuldade de fazer época no Rio de Janeiro. Então, Perdida foi incrível fazer. Mas foi A difícil. fotografia do filme é muito boa. É incrível, foi lindo fazer. Lindo. Foi lindo, os cenários e tal. Só que era Rio de Janeiro, então tem a dificuldade do calor. Muita gente não sabe que foi no Rio Foi, de a gente Janeiro, filmou né? no Rio de Janeiro. Muita gente não A gente sabe. filmou no Rio de Janeiro. Teve o iniciozinho
a equipe, os primeiros, né, eles foram para o sul. Eles fizeram uma semana lá, 2 semanas lá, mas 90% foi filmado no Rio. Qual parte do Rio foi filmada ali? A gente filmou muito no Alto da Boa Vista e no Jardim Botânico. A casa, aquela Cara, casa, no Jardim eu acho que é só Botânico. pra quem conhece mesmo, né? Porque eu não É, fazia a não, mínima nem eu. ideia. Também nunca tinha visto. Eu fiquei, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, que incrível esse lugar. Eu não tinha visto isso. Muito bonito. E o castelo foi no Alto da Boa Vista, só que a gente só tinha a cúpula, né, do castelo, o resto era tudo croma. Quando ela grita, quando ela vai ser Sim, sim. jogada. Pô, podia ter te mandado alguma coisa pra você colocar de bastidores, É, né, de porque vídeo. aquela parte ali Você que do gosta de castelo. bastidores, segue, porque tem muito vídeo legal, cara. Exato, aquela parte ali do castelo foi uma parte que meio que me encucou um pouco. Como é que ela foi, tipo assim, aquela parte ali, o que que era aquilo ali? Porque A não. gente, a gente só tinha a torre do sino, Sim, assim, no chão. Entendeu? Então, quando ela tava olhando para baixo, a gente fazia um plano de baixo para cima, que você não tem a referência do chão, e aí ela fica assim, a câmera aqui parece que ela tá olhando muito para baixo. exato. E a gente fazia a mesma coisa com a câmera, a gente colocava ele lá embaixo, subia a câmera, e ele ficava olhando para cima, a câmera subia muito de longe, fazia um PV dela, um ponto de vista. Então, era como se ela, o olho dela fosse a câmera e via ele lá de baixo. E aí coloca ele em um qualquer gramado, você faz quase que um Essa. zenital, você parece que tá ela olhando pra ele de muito alto. E não Entendeu? era É, tão é um alta. é um truque. Cara, isso deve ser muito bacana de É muito fazer. legal. E aí depois eles complementaram quando você faz os planos abertos, que tem um castelo, aí é croma. Tipo assim, pra você ver como a produção nacional tá ficando legal. Cara, tá incrível esse filme. Ou seja, você que tá em casa, por favor, assistam Assistam as também. produções nacionais, entendeu? Porque a gente não tá perdendo em nada pra essa galera de Não, e a Hollywood, de gente, e a verdade. gente, pô, a gente se entrega muito pra fazer uma parada maneira, assim, sabe? Pra poder realmente deixar um resultado bonito, sabe? Porque é muito legal ver um trabalho bem feito, assim, Já puxando nossa. o gancho de como as nossas produções estão muito boas, eu queria agora que você falasse um pouco de Impuro, mas assim, são duas coisas duas vertentes aí. Primeiro, eu queria saber como é que é para você estar no set de uma produção que é tão assim aclamada pelo público, a galera gosta muito de Impuros. E cara, olha, você me desculpa, eu vou ter que te perguntar isso. Um monte de gente me encheu o saco. Nossa, pergunta pra ele quando é que vem a quinta temporada. Vai ter uma quinta Vai, temporada? já tá filmada a quinta temporada. E a gente, Ela foi gente, filmada logo depois da quarta. E e você se tava eu... Não, na quinta não, porque não, eu já né? tava em São Paulo. Sim. Eu acredito que a quinta venha esse ano. E foi bem sequenciado assim, terminou a quarta e já veio a A gente quinta logo. filmou junto, a gente, né? Aí era outra equipe já na quinta, mas acabou a quarta, teve 1 mês, 2 meses de intervalo e já entraram na quinta. Então, Caramba. antes de lançar a quarta na plataforma, a quinta já tá filmada, já tava filmada. Então, vocês estão aliviados agora, ó. Já tem a quinta Já tem a temporada aí, agora quinta. vocês sossegam faixa, só esperar um pouquinho mais, né? Não, Impuros é uma série muito maneira. É muito legal, assim, eu gosto muito, eu gostava muito antes de receber o convite pra fazer a quarta. Meus amigos, esses que trabalham, esse que eu falo que são meu pai e minha mãe, meus amigos que eu conheci no Santos Dumont, eles fizeram os outros dois, a equipe de direção era deles também. Então, tipo, você estava muito em família. Eu já fui visitar eles no set de Impuros, 1, 2, mas eu fiz a quarta só. E aí depois eu fui para São Paulo para fazer Escola de Quebrada também, para Condizila. Passou na Globo, passou a sessão da tarde. Aí, ó. Eu nunca imaginei ver um trabalho assim meu passando. Cara, peraí. Meu sobrinho tava assistindo esse Escola de filme. Quebrada. Pô, foi muito legal fazer. Cara. Eu gostei muito. É um desses exemplos, né? A gente não tinha um mega orçamento, pelo contrário. Mas foi muito divertido fazer. Era uma parada. Eu, tipo assim, o Foi muito Nicolas não divertido. parava de rir, cara. Foi muito divertido fazer. Conheci muita Você gente se perde um legal. pouco, né? Da quantidade de coisa que você faz. Já chegou a se perder. Você olha uma coisa e fala, ih, caraca, eu Não, fiz eu isso. não, eu não lembro tudo que eu fiz. Se eu, tipo assim, eu tenho um currículo, às vezes eu vou atualizar e tal. E aí vira e mexe e fala, caraca, eu não coloquei esse daqui. Porque eu fiz muita coisa. Porque antes de ser assim em direção, eu era fiscal de figuração.
Então, ali de fiscal de figuração, se eu não me engano, eu fiz 23 ou 24 longas e 3 séries. Como Caramba. fiscal. E aí, agora, como assistente de direção, eu já fiz 6 projetos, 6 ou 7. Então, um monte de coisa que a gente assiste por aí, você Não, mas tá é isso que lá eu tô falando. Eu pra... não sei nem se foi pro ar, porque muita coisa eu filmei e não foi Exato, vendido. você botou um filme uma vez, eu lembro, que você falou, nossa, eu tive envolvido nesse filme há um tempo atrás e tal, e agora o filme tá indo pro cinema. Não lembro qual foi o Pois é, às filme. vezes nem vai, porque, sei lá, acho que os cinemas têm que comprar, né? Os direitos para exibição e tal, e às vezes não vai. Agora, como é tudo streaming, a maioria, então a própria streaming já é certo que vai entrar. Então agora esses que a gente tem feito entraram. Mas antigamente eu fiz uns projetos que eu não sei nem se foram pro ar. Mas De fiz tanta muita coisa que você coisa. fez, Fiz né? muita coisa. Mano, assim, você já deixou bem claro que a gente tem capacidade de produzir o que a gente... O que que você acha que falta pro Brasil produzir? Orçamento. Tudo, tipo assim, a equipe, as equipes são muito boas. Os profissionais Então são é muito tudo bons. grana mesmo, É né? grana, a gente precisa de grana, a gente precisa realmente de apoio, assim. Não é apoio porque não é um. Você tá trabalhando para um streaming, teoricamente, mas eles têm o teto deles, eles não podem estourar. E quase sempre estoura, porque cada mudança gera um custo extra. Mas a gente gostaria de chegar alguém e Ah. falar assim, ó, tá liberado, que precisar usar. Uma orgia de dinheiro, vocês podem fazer o Nossa! que vocês E aí, quiserem. pô, certeza que vai ficar muito melhor. Mas a capacidade de equipe, assim, eu não tenho dúvida. Eu Ó, eu lembro conheço muito bom profissional. que o Rodrigo Santoro, quando teve toda aquela polêmica dele lá com Ele a. falou, ele Das falou Panteras. dessa agora. Exato, das Panteras, ele. Nas entrevistas dele daquela época, ele dizia o seguinte: cara, é a mesma coisa. O cinema lá é a mesma coisa que aqui, só que lá é mais dinheiro. Hoje, É isso. agora, ele falou que a gente literalmente não Não tá perde perdendo em mais nada. nada. Cara, eu achei isso de uma Mas importância tão a grande, gente tá cara, ele falar equivalendo, isso. a gente tá equivalendo em relação à capacidade. A gente tá superando as gringas pela capacidade de equipe, pela entrega. O orçamento a gente ainda tá abaixo, Mas sabe? eu achei muito Mas a gente, importante ele falar lógico, isso, é porque ele, entendeu? ele fez o. Ele tava lá com a gente, tipo assim, pra gente também era um impacto. Ter um cara ali que a gente sabe que é de Hollywood, tá Isso. com a gente no set, mas ao mesmo tempo a troca que ele tinha com a gente de falar, caraca, muito bem feito, vocês são muito bons. Pô, é muito legal. E o elenco de Bom Dia Verônica é incrível. E foi legal eu já ter vindo da segunda. Ou seja, já cheguei ali com amizades prontas, sabe? Então foi muito mais fácil lidar com quase tudo, com as adversidades. E a gente viajou, na terceira a gente viajou, a gente filmou em Tu e Campinas. Então foi bom pra caramba, que a gente ficou mais perto, como equipe, com o elenco, a gente ficava mais junto. Agora, finalmente falando de Bom Dia Verônica. Eu entrei e acabar sem querer. Exatamente. Não, mas assim, porque Bom Dia Verônica se tornou. Tem uma relevância muito grande no streaming nacional. As pessoas elogiam. Eu fico imaginando assim, eu assisti muita resenha sobre Bom Dia Verônica e eu percebi que o pessoal que, entre aspas, fala mal de Bom Dia Verônica é o mesmo pessoal que, mano, assim, desculpa, fala mal de tudo. E, cara, eu acho que Bom Dia Verônica. Acho que 98% das pessoas gostaram de Bom Dia Verônica. O que você acha que trouxe o pessoal pra assistir essa série? Porque é uma série que impacta muito. A Pois segunda é. temporada foi muito impactante. Eu acho que o tema, ela tá muito presente, né? A violência contra a mulher, ela não é mais escondida. Você vê dia a dia a violência que a mulher sofre, assim, em vários âmbitos mesmo, assim. Então, você trazer isso pra tela, às vezes, você acaba atraindo a atenção, porque uma pessoa fala, pô, caramba, assiste essa série, procura uma ajuda, é bom. E ali tem a questão da heroína mulher também, né? De, de uma protagonista chegar e conseguir lutar contra todo esse tipo de violência, com alguns tipos de violência. E o Bom Dia Verônica retrata isso. O roteiro é muito bom, do Rafa Montes, né? Que é um escritor muito famoso também. Você conhece, né? Que é Sim, sim. Então também veio de livro, e a gente teve que fazer uma adaptação para fazer cinema com isso. Mas a história gera muito interesse por ser um assunto do cotidiano.
entendeu? E aí, sendo bem feita, sabe? Com um elenco muito bom, com a equipe muito boa. E aí, já na primeira temporada foi muito impactante, porque é uma coisa que a gente nunca tinha visto aqui, sabe? A segunda temporada, eu preciso te confessar que me assustou. Eu meio que tinha pesadelo com aquilo. Cara, eu A fiquei segunda, eu comecei mais do que a primeira, Cara, muito. do Matias. Sim. Caraca, que doideira. Cara, Normalmente eu escuto que a primeira. é, Porque o Brandão, ele é muito cruel. Todos são cruéis, né? Mas o Brandão era a parada que eu nunca. Pô, o cara, que ele fazia com a mulher dele era coisa de maluco assim mesmo. cara, Tipo mas assim, assim, você vê que uma coisa tá boa quando você vê alguém que assistiu a série e fala assim, mano, tô não. com medo. É. Te dá Dá medo de medo, dá ver medo, aquilo dá ali. medo. Na terceira, enfim, é porque o Gianni, ele é muito legal. Então, nos bastidores, a Como é que gente. deve ser ver ele, cara, ele sendo um vilão, você convivendo com um Não, cara o que Gianni, ele tem uma Gianni energia muito boa, eu cara. vou me abrir aqui. Eu tenho. Foram os que eu mais, assim, do elenco. Eu amo todo mundo ali, gostei muito de todo mundo, mas a Clarinha. A Clarinha foi mais de parceria, né? Por ser jovem, aquela E, jovenzinha que a gente vai pras bagunças junto, ainda mais viajando junto. Mas o Gianni, em educação, assim, o cara. é fora do comum, Caralho, cara. ele é impecável. Ele é lindo, Engraçado. ele é cheiroso. Olha, E ele é muito educado. porque Então assim, acaba que pô, o cara é brabo. o, É muito difícil você odiar ele assim. exato, porque assim, eu lembro que o Gianni Kiner, lá no início da carreira, ele era muito criticado por tipo assim, Nossa, ele tirou muita onda. não, então, por ele ser um cara muito gelado, muito. É. E agora o cara tá dando Não, não, mano, não. Ele deu um banho, ele deu um um banho. banho, Ele cara. arrebentou. E na terceira, você viu a terceira? É mais ou menos. Eu não posso optar muito pela terceira. Que deu problema. Vamos Cortaram a terminar esse Netflix, podcast pronto. Não, não. quando ele assistir. Cortaram a Netflix. Eu não Obrigado, paguei, gente. gente. Ah, não, imagina. Quando a gente terminar a série, a gente volta pra falar. Nada, pelo amor de Deus. Cara, então, ele, pô, pra mim a melhor cena, assim, da terceira temporada é ele com o Santoro, assim. Que cena, pra quem viu. Que cena. E tá ali. E a gente ensaiou aquela cena vários dias antes. Só nos ensaios tu já ficava falando, caralho, olha isso. Que incrível tá presenciando isso. E, pô, foi um baile, assim, de elenco, realmente. Esse tinha muita gente boa. A Agora Clara, a gente não vai ter mais. Clara é um robô. A gente não vai ter mais Bom Dia Verônica. Agora É, acabou, acabou. hein, gente. Muita Agora gente me pergunta, e quando é, vem a próxima? não tem Eu falei, mais, não tem gente. mais. Acabou. Eu dei a ideia, pra quem assistiu, viu que toda brecha. Isso é uma coisa engraçada, porque eu sou assim, direção, mas, e equipe e tal, mas às vezes eu gosto de entrar em cena. Eu gosto de. E você, como direção, a gente que faz teste de elenco, na maioria das vezes, você lê o roteiro todo e tal. E aí, porra, sempre que tem no roteiro assim, um homem gordinho faz isso. Aí Ah, eu falo assim, mano, você tirou muita onda deixa eu Por fazer. favor, mas tu tirou muita onda, Pois cara, é, e participando, aí né? foi legal, foi um plus assim pra mim. Claro que pô, todo mundo elogia, pô, caraca, você tirou onda no Bom Dia Verônica, mas eu tirei onda, acho que junto com a minha equipe pelo trabalho feito. A minha atuação ali foi o plus. Foi legal pra caramba. Agradeço pra caramba ao elenco que comprou o barulho. Saber que não é um ator que tá ali pra fazer uma cena final de Bom Dia Verônica. Que isso foi incrível, marcou muito. Que era a cena final. Agradeço muito ao Zé pela oportunidade. Que eu acho que eu deveria, o meu personagem deveria morrer no leilão. Aquele leilão que todo mundo morre. Era pra eu morrer ali. Só que aí ele gostou tanto, ele achou tão legal as caras que eu fazia no leilão, que ele quis mudar o final e me jogou pra morrer no final. Não, eu quero o Léo lá no final. E foi legal pra caramba isso, me deu uma oportunidade, tipo assim, incrível. Então a gente já pode, sei lá, esperar ver mais o Léo assim, depois de ter aquela trabalheira toda. Olha só, eu vou relaxar agora e vou participar. A gente pode A esperar. gente não relaxa, né? Porque a gente tá. Eu tenho Não, esse vídeos assim homem que não relaxa nunca, eu tô em gente. cena, eu tô. Eu tinha até uma cena com o Santoro que a gente falava em italiano. Pô, se essa fosse pro ar, se essa fosse pro corte final, Gente, ele tá frustrado esquece. agora. Tudo bem, mas foi legal. Pô, mas várias cenas importantes não foram pro corte final do elenco principal. Então quem sou eu pra reclamar? Mas foi ótimo, só o que rolou já foi maneiro pra caramba.
Então, fazer essas cenas assim agora, quando eu tô no roteiro, aí eu sempre tento cavar uma vaguinha. Tô Isso é gostando, muito bom. tô gostando, é legal. Mas, claro, não me considero um ator. Tô aí, tô na direção e se pintar de novo. Então, o Santoro, ele fez uma série alguns anos atrás, chamada Hoje é Dia de Maria. E a menininha que fazia a série é... Esqueci o nome dela agora. A menina que era a Maria. As pessoas perguntavam... A pergunta unânime pra ela era sempre assim: Rodrigo Santoro é bonito? Ela respondia: olha, ele é mais legal do que bonito. E é realmente isso. É bom trabalhar com o Santoro, cara? Cara, ele não é assim, de chegar falando assim pra caramba, mas ele é super educado, falava com todo mundo, tá? Mas Ele não tem ele aquele era mais na dele. estrelismo Ele é, de Hollywood, né? não, mas ele era muito na dele, é muito claro que a gente vou puxar a sardinha pra um lado ou pro outro, porque a gente tá muito em contato com o elenco o tempo inteiro. E claro que a gente vai ter os preferidos, porque a gente faz amizade. Sim. Mas o Johnny eu tinha conhecido já na segunda. Então foram 2 temporadas que eu fiz com ele. Já tinha uma Cara, liberdade maior. mano, é muita moral. Olha, o Gianni, o Santoro. Mano, deve ser muito bom, porque, tipo assim, eu acho que isso abre um leque de oportunidade pra dizer, cara, olha só, eu tô trabalhando com bons atores, então, assim, Não, e a Tainá também, a a Tainá. Tainá, Não, né, cara, mas cara? e a Clara, e a Maitê Proença? Tipo assim, pô, É um elenco de foi um peso. elenco de peso. E fora os coadjuvantes que estavam ali, que todos eram muito bons, muito boas, as meninas principalmente. Muito, porque tinha muita menina ali na casa, né, Sim, sim. das baias. Pô, todas arrebentaram. Foi muito legal. O cara que morre no final, então, porra. Mas Mano, foi muito legal agora eu fazer. queria saber o que que a gente pode esperar mais aí, em que a gente vai ver mais o trabalho do Léo aí por trás. Então, essa que eu falei lá do jogo cruzado, que fala de futebol, pra mim é uma coisa que eu tô muito ansioso, assim, pra ver, porque Vai sair em qual na plataforma? Star Plus Na também. Star Plus, né? É, quando quando me fecharam pra esse trabalho, a primeira coisa que falaram foi assim, ó, eu trouxe você, porque eu sei que você é vidrado em futebol, e eu não quero um futebol de malhação. Eu não quero aquele futebol que a gente vê tabajaras, Sim, que é o que todos os filmes acontece. exato. Eu quero jogadas reais. Eu quero a parada rolando a vera. E aí é uma coisa que assim, eu nunca tinha feito pro cinema. E pra mim fazer. Pra eu fazer, no caso, né? Pra eu fazer essa série, eu tive que realmente me aprofundar no futebol. E aí tive que fazer peneira, configuração, pra ver quem jogava bola. Montei uma peneira, montei vários times, que são vários times, né, que jogam. Treinei os times como se fosse técnico de futebol, Caramba! e preparando eles para a câmera. Então eu desenhava as jogadas junto com o André, Coxa, grande abraço. E a gente meio que explicava isso para os jogadores e os jogadores tinham que fazer aquilo ali, mas as jogadas tinham que parecer reais. Só que 1000 vezes durante 12 Cara, horas. então tem muito da sua mão ali Tem, não, nessa essa produção. daí, nessa parte do futebol principalmente. Então, a diretora Maria Farcas, beijo, Pedro Amorim também, que Mano, acho que vai ser lindo de vai se ser ver lindo. isso. Tô muito ansioso, eu acho que foi uma série assim, deu muito trabalho por conta de todos os problemas que eu te falei, do elenco principal. É, foi bem complicado fazer, foram muitos problemas. Mas a gente conseguiu terminar e eu acredito que vai ficar muito legal. E eu acredito, tipo assim, agradeço muito a oportunidade que me deram, a confiança, porque realmente acreditaram, assim, no meu trabalho. E é isso, quero muito ver essa série, quero muito ver essas jogadas. Tô ansioso. Mano, Já pensou? agora no quesito cinema nacional. É, as produções que estão para serem lançadas, eu acompanhei ontem um vídeo que o cara falou, nossa, os próximos lançamentos do cinema, e o cara não falou um filme brasileiro. Você acha que a gente tem que perder um pouco essa nossa síndrome de vira-lata? A gente dá mais oportunidade para conhecer melhor o cinema nacional? A gente tá perdendo. De pouquinho em pouquinho, vira e mexe, eu escuto gente falando, caraca,
estão tirando onda. Nossa, tá maluco, o cinema nacional tá muito bom. A gente tá perdendo. Foi o que a gente falou lá no início. A gente tá melhorando dia a dia. Só que é isso, a gente precisa ter realmente um orçamento melhor, a gente precisa pagar melhor os profissionais, uma carga horária digna, porque a gente ainda rala muito, a gente faz 12 horas por 7. Entendeu? Então a gente faz 60 horas semana, fora o que a gente trabalha em casa. E eu achando que eu trabalhava muito, hein? Nossa, a gente. Eu achando que eu trabalhava pra caramba É, e não 12 horas. 12 horas de 7, assim, da hora que a gente chega até a hora que a gente vai embora. Fora que a gente trabalha quando chega em casa e antes de sair, porque a gente tá sempre resolvendo BO. Então eu acho que tem que ter uma remuneração mais tipo, legal, porque a galera tem que, todo mundo, ninguém não aceita MEI mais, a gente é tudo CNPJ. Então você tem custos, então é complicado. A galera tá se unindo agora, a classe tá se unindo. Isso é bom. É Essa muito união de bom. classe é muito boa. Estão rolando algumas reuniões aí do Desassistente de Direção do Brasil para poder melhorar realmente em vários aspectos, porque a gente ainda tem muita coisa que não é tão legal. É lindo fazer cinema. Eu amo, é uma fábrica de sonhos, de verdade. Mas tem muita coisa que não é um sonho, a gente rala pra caralho. Tá Agora, ligado? continuando da parte do sonho, o que falta o Léo fazer pra ele se sentir realizado? Nossa, tudo. A gente acabou de falar que você tem um monte de coisa aí que você já fez. Não, A mas gente... sonho, você falou de sonho. Não, mas assim, eu Pô, digo eu tenho no... muitos sonhos. Tenho muitos sonhos. Eu sonho demais. Mas, pô, eu queria já estar com a vida feita. Queria, mas não tô, por causa disso. Porque você tem janelas, é complicado você. Essa janela, você não emenda uma produção. Se eu emendasse uma produção na outra, acabou um trabalho, entrou em outro, lindo, maravilhoso, vambora. Vou fazer minha vida. Mas você, às vezes, tem janelas. Às vezes não tem produções. Agora, esse é o momento, eu tô aqui porque é o momento que eu tô sem produção. E nesses momentos, as contas continuam chegando. Ai, gente. Elas não param. Nunca. Então, tipo assim, não é fácil como parece. Não é que a galera, tá rico. Pô, não tô. Ai, gente, quem dera. A gente ganha um salário bom, assim, a gente quer melhorar, mas a parada é que entre um projeto e outro, tudo acontece, né? Então, realmente a vida não tá feita. Meu sonho é esse, é fazer minha vida, chegar, tá tudo certo, ter garantia de que todos os meses eu vou pagar minhas contas. Então, isso não é um sonho, não é um sonho, mas é um objetivo. Eu E eu preciso. já te dei também um sonho que você nem sabia que tinha, que era envelhecer lá no sul da Itália. Não, é. Fazendo seu queijo, Não, mas, comendo isso, seu vinho. mas sonho, isso aí, sempre, desde que eu voltei a primeira vez, eu sempre quis voltar pra lá. Desde que Por eu voltei favor, a pro próxima vez Brasil. que você for pra Itália, você traz um queijo, por favor, Não de lá. pode, Pode sim. Se você botar lá no... alfândega. Tem O que, quê? tem que Se vir, botar lá numa bolsinha com ar lá, pode trazer, tá? Não inventa- tem que ser a vácuo, sei lá, um negócio desse. Então, Cara, e é tão barato queijo, mas o problema é que se eu trouxer, vai ter que trazer pra todo mundo, é eu muita não, gente. eu acho que vai Tu chegar vai na arrumar hora que eu abrir a problema. mala. Nossa, eu gosto muito de queijo. Queijo é bom demais. Mano, agora pra gente finalizar, queria dizer que o microfone é seu, a câmera é sua, Opa, fale o que que bom. você quiser. Não, peraí, pelo amor de Deus, Ah. senão não tem pod na próxima semana, pelo amor de Deus. Quase eu falei, vou montar um podcast. Pode falar o que você quiser, pra quem você quiser. Se quiser falar pras meninas que você foi atrás e não deu certo. E, cara, eu gosto. Você quer fazer um podcast pra falar Não, dos porque meus- senão a gente não vai sair daqui nunca A mais. gente pode fazer um podcast pra falar só de relacionamento. Meninas, pelo amor de Deus. Tenho muita história Pelo boa, amor hein? de Deus. Quando o Léo chegar pra vocês e dizer que ama, por favor, ame esse cara na mesma proporção, porque senão ele vai ficar com essa cara Cara, triste pro resto da vida. ninguém vai me amar do jeito que eu amo. Isso Olha. que é o grande problema. Caraca, isso foi profundo. Nossa, foi profundo como uma poça Nossa. d'água. Misericórdia, gente. Ai, que Na hora absurdo. que se mandar pro ar, coloca meu Instagram aqui, meu telefone, Isso aí. meu Tinder O também. Tinder, ele tá no Badu, ele tá em tudo quanto é. Irmão, Ai. muito obrigado pela sua presença, de eu verdade. agradeço. Cara, eu acho que foi a resenha mais doida até agora, mas tipo assim, você acrescentou tanta coisa. Pra mim, um cara que gosta muito de cinema, conhecer melhor esse lado de uma pessoa que tá nas produções, tá por trás de tudo aquilo, porque a gente vê tudo tão pronto e a gente não imagina a trabalheira que vocês estão. Imagina. Então, assim, eu queria parabenizar demais, não só você, mas toda a galera que tá aí na correria junto contigo, que
produz, dirige, serve cafezinho. Todo mundo, nossa, É muita gente, cara. é muita gente. Do motorista ao produtor executivo. A gente é muito time mesmo, assim. E é bom você ter falado tudo isso, que agora vocês que ficam aí até os créditos, agora vocês entendem porque que aparece o nome de tanta gente ali, é por conta disso. Então, se você Muita for lá em gente. várias produções, você Nossa, vai ver muita o nome do Léo lá, volta e meia. Pra você Entende? ver, só a equipe de direção nós somos normalmente 5, 6, assim. É uma galera trabalhando, porque é muita coisa pra fazer. E a gente vai se dividindo, mas as equipes são muito grandes mesmo. Mas é muito bom. Gosto muito de. Pô, eu tenho sido um privilegiado. As últimas equipes que eu peguei, a maioria, né? São equipes muito legais, cara. E eu gosto muito. Isso é muito ruim quando acaba A gente quer muito sempre terminar os projetos. Mas quando acaba o projeto, você não sabe quando você vai ver aquele teu amigo que muito você tá apego, 4, né? 5 meses ali todo dia, todos os dias. Eu tô contigo. E do nada a gente não vai se ver mais, ninguém sabe mais qual vai ser o próximo projeto que a gente vai linkar, saca? Então isso é uma parada meio estranha pra gente, mas Então, muito bom. o que eu posso te desejar é que você tenha cada vez mais e mais projetos com pessoas Amém. que você gosta de Cara, trabalhar. sabe qual é o meu sonho? Porra, filmar na Itália. Cara, isso. Tá ele falando da Itália. Gente, pelo amor de Não, Deus. porque você falou de sonho do vinho, do velhinho na Itália, e aí tem essa questão Agora de já, agora só vou. Toda vez que a gente sonhos se de encontrar, agora eu vou te produção. ver assim, eu vou te ver desse jeito. O Léo Cara. Belinho lá na Itália. Velhinho eu já tô quase, já tô aqui, né? Já não tô muito distante. Irmão, muito obrigado que mesmo. agradeço. Muito, muito obrigado. Espero de verdade que surjam cada vez mais trabalhos, porque Amém. assim, o seu Putz, trabalho Como é que é, o é- hashtag? Manda jobs. manda jobs, manda cada vez mais jobs. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Até a Fui. próxima. Vamos voltar, hein? É isso aí.